Eu, quando estava na fronteira, em Corumbá, na hora de comprar passagem, perguntaram, eu viajava para onde, eu não sabia o que responder. Aí tinha um boliviano. Falei, oh, eu não sei aonde vou viajar. O boliviano me perguntou, você vai fazer turismo ou você vai trabalhar? Eu vou trabalhar, então vai para São Paulo. Para mim, não foi uma escolha vir para o Brasil. Foi uma situação dada, ninguém me perguntou se eu queria vir para cá, então não foi uma opção, não foi uma escolha. Temos uma tia aqui no Brasil, casada com um brasileiro, com meu tio, então ela se propôs a receber a gente. E é isso, assim, não é uma opção, não foi uma escolha. Pela minha qualidade de refugiada. Bom, como irmã mais nova, eu acompanhei, né? Foi um fluxo de família. Eu moro aqui há 11 anos. Eu cheguei aqui no Brasil quando eu tinha 20 anos. E eu vim com uma amiga, era para ficar um ano e aqui estou. Estou já há 11 anos. Somos viajantes de Kombi, somos da Venezuela. Já temos mais de 15.000 quilômetros viajados de Kombi aqui no Brasil. E 9 meses da estrada. Eu moro há 11 anos aqui no Brasil e sou formado em gastronomia pela Universidade do Uruguai. Só que meu sonho era sempre ter uma churrascaria típica uruguaia, só que no Uruguai ia ser mais um. Então decidi vir aqui há 11 anos a testar o mercado brasileiro. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez Latorre, nací en Santiago de Chile. El año 1954. Estoy radicado aquí en San Pablo 30 años ya y hoy día trabajo como mecánico manutención. Me formé en letras y doy aulas de español y literatura. Meu nome é Thiago Gomes, eu nasci no Brasil e posso dizer assim que eu tenho tenho 27 anos atualmente e tenho um grande percurso aqui no meu país, né? Mas já tive em outros países latino-americanos também em trabalhos. Eu sou professor, sou formado em filosofia pela Universidade Pontifícia Católica do Paraná, PUC. Sabe quanto tempo não te vejo. Eu sou Pepe Jover, sou boliviano e corintiano. E vai Corinthians! Eu gosto de você, porque... Anos antes de construir o restaurante, eu fui camelô da rua. Eu vendia artesanatos na época na rua. Isso foi um bom tempo camelô. Mas sempre tinha aquele problema com a polícia metropolitana. Você tinha que acordar muito cedo, levava a tua mercadoria, então foi assim. Então, assim que eu comecei a empreender, vender a comida, marmitas na rua. Eu vendia marmita na rua, ou começo a vender, primeiro dia vender 4 pratos de marmita, depois eu cheguei a vender muitas marmitas. Não mires hacia atrás, não quero ver el camino. Meu sonho era ser músico, mas não consegui. Tocava guitarra, violão, na boca do luxo aqui em São Paulo, na Praça República aí em cima. Mas não logrei, porque a música me estava levando muito à vida noturna, a boemia, e não era isso que eu queria. Atualmente eu trabalho para o projeto Google na área de finanças. Mas já trabalhei com outras áreas, como empresas de auditoria, trabalhei em área administrativa, trabalhei também na área de negócios internacionais, que gosto muito.
Comecei trabalhando numa área de seguros, não tem nada a ver com a minha formação, mas era o primeiro trabalho que eu precisava achar como para me integrar aqui dentro do mercado de trabalho. Trabalhei 11 anos numa multinacional e me ajudou muito a entender um pouquinho mais o trabalho em equipe e, enfim, a saber lidar no dia a dia com pessoas, foi muito bacana. O meu pai que me trouxe, todos somos 5 irmãos e os outros 4 voltaram e eu fiquei aqui perseverante porque eu não queria voltar assim sem ter triunfado por ter saído da minha terra. Onde tem trabalho eu estou, por isso que eu estou aqui vendendo salgado. Eu não descanso, eu trabalho durante a semana e chegando sábado e domingo e venho aqui a vender salgados. São Paulo também, em contexto histórico, é um local em que as pessoas tinham visão de mercado de trabalho, né? Tudo está em São Paulo, né? A gente começou, desceu, os próprios pessoas que desceram para São Paulo foram os nordestinos, né? Então, construíram São Paulo, né? A gente deve a eles também, aos nordestinos. Foi São Paulo que me indicou meu caminho profissional. Quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha experiência de trabalho, nunca tinha trabalhado na Argentina. Eu gosto muito de São Paulo porque tem muitas oportunidades de profissional aqui. São Paulo é o centro comercial de Latinoamérica e tem muitas empresas boas e quem quer crescer, cresce aqui em São Paulo. Eu amo São Paulo. Eu já fui nos outros estados, mas São Paulo é um lugar excelente para empreender, fazer algum negócio. São Paulo sí, es una ciudad grande, con mucha industria, entonces el volumen de trabajo es mayor que en otras ciudades. Entonces, en toda América Latina se sabe que São Paulo es un polo industrial grande, el mayor polo industrial de América Latina, entonces todo el mundo viene para acá. Quando eu comecei só era esse espaço bem pequeno. Naquela época eu era uma pessoa que era imigrante, até eu não tinha, naquela época não existia Mercosul, não tinha documento nada, então era complicado para aqui, para pegar CNPJ, os documentos, era difícil, né? Hoje em dia, o Rinconcito Peruano está espalhado em São Paulo inteiro, tem 10 locais de rinconcitos. Eu sempre tive vontade de viajar, queria fazer viagem longe de mochilão. E sempre gostei da ideia de viajar pela América do Sul. Então, um dia se deu a oportunidade de conseguir uma Kombi. Eu troquei meu carro por a Kombi e começamos a preparar a viagem. Quando saímos da Venezuela não sabíamos como íamos fazer para fazer a grana para a viagem. Só saímos e, bueno, de alguma forma temos que fazer. Miguel é técnico automotivo, então pegamos todas as ferramentas que ele tinha por si a Kombi quebraba en el camino. Cuando llegamos a Brasil, percibimos que era el pago por un servicio mecánico es bom. Y comenzamos a hacer comunicación con los clubes de Fuscas y Antiguos para procurar serviços. E isso é o que estamos fazendo agora aqui em São Paulo, que fizemos uma parada. Tive bastante dificuldade em me adaptar a essa questão que a cidade traz, né? Que é a tecnologia, o celular. Foi bem difícil ao princípio me adaptar, mais que nada porque é uma cidade muito grande aqui. E sim, senti um pouco de dificuldade, mas eu gosto de desafios. Então, eu sou uma pessoa que fala com todo mundo e sou uma pessoa que se adapta às culturas e que gosta também. E apesar de São Paulo ser uma cidade que acolhe muito, que está de braços abertos, que tem várias políticas que recebe imigrantes, que recebe refugiados, a gente acha que se dá um pouco até a página 2, que há muita xenofobia, que há um discurso de ódio, que há um discurso de rejeição para quem vem de fora, talvez por não entender, talvez por ter essas coisas bastante manjadas de, sei lá, o boliviano vem roubar o trabalho da gente, o africano vem traficar, o palestino é terrorista. No começo, quando eu cheguei antes de ser camelô, eu bati muitas portas, procurei muitos empregos que eu não consegui. Foi difícil. Por causa disso, Rinconcito Peruano
Isso daqui para mim é como uma família. Se vem aqui um peruano, um boliviano, um venezuelano, um cubano procurando emprego, a gente abre as portas. Quando eu vejo essa pessoa que já andou, bateu tantas portas, talvez não conseguiu, aí eu pergunto, chamo, quanto tempo que ele está procurando. Aquele momento eu sinto a época que eu sofri, na época que eu também procurei. Então, aqui eu espero todas essas pessoas com o coração aberto. Essa cultura que ferve aqui na cidade, esse São Paulo ser imigrante, ser composto por várias culturas, por várias pessoas de várias origens. Então esse caldo, esse retalho, essa colcha feita de vários retalhos é um pro, assim, em São Paulo. É um contexto histórico, né? É divisão territorial. Primeiro, porque a gente pega o México, né? Você vai do México até a ponta, lá até o ponto final da Argentina, você tem uma colonização espanhola. E só no Brasil a colonização portuguesa. Então, por esse motivo, por esse fator histórico, faz com que nós, brasileiros, não sentimos os degradados, ou seja, os banidos da América Latina, né? Na escola mesmo, era que às vezes quando meus colegas queriam me irritar, eles falavam, você é latino-americana, só latina. E eu ficava puta aqui. Ficava muito brava, na verdade. Desculpa. Enfim, ficava brava com aquilo, porque na minha cabeça éramos todos latino-americanos, e somos todos latino-americanos, na verdade, né? E o Brasil, eu não sei se é pelas outras diferenças culturais, ou só pela língua, ou, bom, historicamente, pelo tipo de colonização e tal, que não se entende como latino-americano, né? Então, acredito que para outras pessoas, assim, para os vizinhos, né, os países vizinhos, acho que isso acaba também sendo uma coisa, o não entendimento de uma, não sei se irmandade, mas de que somos todos farinha meio que do mesmo saco, né, assim. Só uma vez, faz muito tempo, eu subi de cargo em uma empresa e uma pessoa ficou muito brava por a empresa ter me escolhido. E como que falou, como que você vem aqui a tirar emprego dos brasileiros. Sem fazer média, desde que eu cheguei aqui, desde o primeiro momento, fui muito bem tratado, mas excelentemente bem. Nunca tive problema absolutamente com ninguém. Nunca fui maltratado por um brasileiro, nunca. Sempre fui bem acolhido em qualquer lugar que eu fui com os brasileiros. Porque infelizmente nós brasileiros, a gente não se sente latino e saber que nós estamos dentro da América Latina, né? O Brasil tem um processo histórico, um pouco que vem, eu sempre falo a mesma coisa, que vem da ditadura, que o estrangeiro, a pessoa que é de fora, era tratada como uma questão de política, uma questão de segurança nacional. Ele atentava, quem é estrangeiro, quem vem de fora, atenta contra a seguridade da pátria, da nação. Né, na época vocês devem saber, um patriotismo, né? Se criou uma coisa que hoje em dia é muito perigoso também, está surgindo por aí, de um nacionalismo aguerrido, e aí você passa a rejeitar o que vem de fora. Então eu acho que talvez por falta de conhecimento as pessoas são xenófobas. Então acho que o imigrante, a primeira questão para além da língua é isso, assim, tem a imigração desejada e a não desejada, né? Então, a desejada são as europeias, quem vem aqui, os gringos de fora, os norte-americanos, enfim, os indesejados são essas pessoas que talvez migram não por uma opção, mas por falta de opção, né? Para mim, ser latino-americano, como latino, eu creio que somos um povo que é diferenciado porque la idiosincrasia nuestra nos mantém siempre alegres, somos batalladores. Sí, sí puede tener una identidad, mas en cada país tiene algo peculiar diferente de los demás países. A única barreira é o idioma, só, e mais nada que isso. Quando um brasileiro vai na Argentina, por exemplo, a primeira coisa que acontece é começar a falar do futebol, Pelé, Maradona, e o sotaque, o idioma. Mas tirando isso daí, que são piadas normais em qualquer lugar,
não acho que exista uma barreira cultural em relação a isso, não vejo. Eu morei nos Estados Unidos e me perguntaram se o Brasil não fazia parte do América, de Latinoamérica, do Mercosul e por quê. E, bom, isso é legal, eu gosto disso, do Brasil. Eu gosto dessa identificação que tem só brasileiro, sabe? Eu creio que a América Latina se tem uma identidade, que todos somos acolhedores. Eu já viajei a outras partes e eu penso que todos são acolhedores. E os brasileiros, Brasil é muito acolhedor. Se enrola uma identidade, se você me perguntar, e qual é essa identidade latino-americana? Eu não sei te explicar em palavras. Eu só sei que se eu estou viajando e eu encontro algum argentino, um boliviano, um peruano, um uruguaio, um paraguaio, um venezuelano, não sei. Eu bato o olho assim e rola um amor no olho, sabe? Assim, tipo, ai, o meu irmão latino, sabe? E eu acho que, às vezes eu digo assim, deve ser a língua, o espanhol, mas não é. Como a Juanes falou, eu acho que é a nossa história de luta. A América Latina é um povo surrado, explorado, explotado. E eu acho que isso tem nos feito, em alguma forma, em algum imaginário coletivo, nos unir e nos identificar, independente de que país somos. Que somos um povo sofrido, mas um povo alegre, um povo sofrido, unido e na luta. E, lamentavelmente, eu sinto que o Brasil se exclui. Se exclui, ele. Não os outros excluem o Brasil. Eu acho que ele não se identifica como um povo latino-americano. Eu acho que ele queria ser os Estados Unidos da América do Sul. Conversei com muitas pessoas que, o Brasil é isso, o Brasil é isso, não tem isso, sabe? Sempre como inferiorizando o país. Sendo que o Brasil é um dos países de Latinoamérica mais evoluído, tanto tecnologicamente como naturalmente, de natureza e tudo. E eu sou super orgulhosa de ter morado aqui, de morar aqui. Eu gosto muito e eu acho que o brasileiro precisa aprender um pouco mais de que seu país é muito bom. Eu acho que falta para nós, no caso brasileiro, buscar qual é a nossa identidade. Então eu daria essa pergunta a vocês. Qual é a nossa identidade brasileira e qual é a nossa identidade latino-americana? Los mal vestidos, los que de vez en cuando te duelen y luego dejas en frío, los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia, como ángeles en resistencia. No es natural tener un corazón de roca y la sangre fría, no es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda.